e mesmo Kardec, quando explica para a gente sobre a reencarnação como sendo uma oportunidade, é disso que eles estão falando. E ninguém chega numa família assim de paraquedas. Tem toda uma história muito grande que nos antecede para a gente chegar. Então ninguém nasce assim, tô a fim de nascer agora, dá para rolar um corpo aí, vamos ver qual a família que dá e tal. Não é assim. Então quando a gente está em condições de reencarnar, a gente tem um contexto para nos ajudar nessa reencarnação. A gente não nasce de qualquer pai, não nasce de qualquer mãe. Essa mãe e o seu pai têm uma história longa com você. E embora a gente não saiba que história é essa história muda cada vez que a gente vai reencarnar. A gente não nasce sempre com o mesmo pai, nem sempre com a mesma mãe. Mas esse pai, essa mãe faz parte da sua história há muito tempo. Então, Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, diz que de uma encarnação para outra é como se a gente fizesse, a gente fizesse uma cirurgia psíquica para a gente viver outro papel. Porque se numa encarnação eu fui mãe dela e a nossa relação foi ruim, foi muito difícil, a gente sofreu muito, a gente discutia todo dia, a gente se agredia, a nossa relação era violenta, na próxima reencarnação, eu não posso voltar a mãe dela e ela é minha filha, porque nós vamos repetir o nosso sofrimento. Então, o que a espiritualidade faz? Na próxima, ela vem minha irmã para abrandar um pouco. E vai ser aquela irmã que eu quebro o pau. Que é uma irmã difícil. Mas já fica um pouco mais ameno. Numa próxima encarnação, em vez de eu ser mãe dela, eu vou ser filha dela. E ela vai ser minha mãe. E aí, aquele laço que era tão violento, eu já vou olhar ela de um outro lugar, a nossa relação vai se modificando. Até o dia que a nossa relação vai ser uma relação harmônica. E aí sim ela pode fazer parte de outros círculos, de outras famílias, de outros grupos e assim por diante. Então, enquanto a gente ainda tem mágoas, ressentimentos, coisas, babados não resolvidos, nós vamos reencarnar juntas em lugares diferentes. Essa é a grande terapêutica espiritual. A gente reencarnar em lugar diferente, porque num lugar diferente a minha perspectiva muda, né? Então, conversar sobre conflito familiar é sempre algo que dói um pouco. Porque a gente não sabe por que a gente está passando por aquilo. Porque a gente tem a bênção do esquecimento, né? Se a gente lembrasse de tudo, a gente não aguentaria conviver. Já lembrando dessa vida já é difícil, né? Aquele dia que você falou tal coisa. Imagina lembrando de tudo que aconteceu na nossa vida anterior, como seria complexo para a gente poder estar de novo juntos aqui, né? A gente nem ia saber o que fazer, tanta raiva que eu tenho da outra encarnação, da anterior, aí fica difícil, né? E saber sobre nós também é difícil, né? Quem que nós fomos numa outra existência, o que a gente andou fazendo, né? Complica.